abril é o Dia Mundial da Saúde. Dia 26 de abril comemora-se o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. E dia 1º de maio, como todos sabem, né, é o Dia do Trabalhador. Então a equipe de saúde da imprensa decidiu se unir e também juntar essas datas para comemorar. Então a gente fez essa apresentação. Nós vamos enfatizar o quê, então? É a saúde do nosso trabalhador, principalmente puxando para o combate, prevenção e tratamento da hipertensão arterial. Ok. Agora fale preste muita atenção, e o assunto é importante para você. Vamos falar sobre seu coração, de um modo diferente, sem temer. Aproveite para entender, me terá daqui pra frente. Já que essa é uma peça um pouquinho diferente, pois vou falar de amor, aventura ou traição. Essa é uma peça que explica a hipertensão. Hipertensão. Então, gente, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui hoje para falar sobre hipertensão arterial. Então, no Brasil, existem cerca de 30 milhões de hipertensos, mas, infelizmente, a metade deles, ou seja, 15 milhões, nem desconfiam que tem hipertensão. Por quê? Porque a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Você pode ter e nem imaginar. Por exemplo, quem aqui sabe que é hipertenso e toma medicamento? Pois é, então assim, vocês sabem que são hipertensos, então vocês podem controlar e não sofrer as complicações. Agora, por exemplo, quem não levantou antes, você sabe quanto que é essa pressão? Ah, é bem baixinha, André, mas então você sabe quanto que é. Deixa eu ver quem não levantou. Quem não levantou aí que não sabe quanto que é essa pressão? Você sabe quanto que é essa pressão? Não sabe. É esse que é o problema, é esse que é o risco maior, porque aí a pessoa vai sofrer as complicações e nem vai imaginar que tem. Então eu vou até citar um exemplo que o funcionário deixou citar, mas como ele não está aqui, eu não vou citar o nome dele. Se ele tivesse, eu ia falar. Ele foi à nossa sala uma vez, acompanhar um colega, e aí a gente aproveitou e falou, não, vamos olhar a sua pressão também. Ele falou assim, não, não precisa não, só vim acompanhar, não, vamos olhar, aproveita que você está aqui, vamos olhar a sua também. A pressão dele estava assim, muito alta. E ele não estava sentindo nada, nem imaginava que tinha pressão alta. E aí a gente foi e fez o quê? Encaminhou para o médico, aí ele começou a fazer o tratamento com medicamento, nós encaminhamos para o nutricionista, ele começou a ter uma dieta adequada e começou a ter atividade física. Hoje a pressão dele está 12/8, está super controlada. Então, assim, ele seria uma pessoa que iria sofrer, porque estava quase em 20. Estava 19 mais ou menos a pressão dele. E ele não imaginava, ele ia acabar sofrendo derrame, qualquer complicação, sem ao menos imaginar que era hipertenso. Certo? Agora, dentre vocês aqui, uma que eu tenho certeza que é hipertensa é a Maria. A Maria é hipertensa. E o que é? A hipertensão arterial, a pressão alta. É quando a pressão que o sangue exerce na parede das artérias é muito forte, acima do limite normal. Então, por exemplo, o coração, o sangue, ele se movimenta no nosso organismo graças ao efeito impulsor do coração, que atua como uma bomba. Então, o coração ele trabalha em dois tempos. Quando ele se contrai, ele expulsa o sangue e a pressão aumenta. Aí esse movimento chama-se sístole ou a pressão máxima. Agora, quando o coração se dilata, ele se enche de sangue e a pressão diminui. Esse movimento chama-se diástole ou pressão mínima. Então é graças a esse movimento do coração, de contração e dilatação, é que o sangue ele se movimenta nos nossos vasos sanguíneos, nas artérias e veias. E de maneira geral, a pressão arterial recomendada é 12/8. Agora eu vou falar para vocês sobre a causa da hipertensão arterial.
Não existe uma causa específica da hipertensão arterial, né? Mas existem alguns fatores de risco que são corresponsáveis. Então, por exemplo, a hereditariedade. Filhos de pais hipertensos tendem a ter a hipertensão arterial. Meu filhinho, uma filhinha bonitinha, mamãe hipertensa. Quando ela crescer, ela vai desenvolver com certeza essa hipertensão, porque é fator genético. Justamente. Por isso ela vai ter que redobrar os cuidados mais tarde. É isso Bonitinha, mesmo. né? Cadê a mamãe? É isso mesmo. Por exemplo, se só o seu pai é hipertenso, a sua chance de ter é 25%. Agora, se os dois são hipertensos, a sua chance de ter a pressão alta já aumenta para 60%. Então, por isso que é muito importante, se seus pais são hipertensos, você já começar a cuidar. Outro fator de risco também, a raça negra. É mais comum a hipertensão arterial na raça negra. Agora, outro fator de risco também é a idade. Nessa idade, tudo sobre triglicéridos, colesterol, a pressão, mas não quer para subir mesmo. O vovô não sobe mais. Então, gente, a gente sabe que crianças e adolescentes também podem ter pressão alta, mas o envelhecimento que é um fator de risco maior para a pressão se elevar. Outro fator de risco também é o estresse. Ô cabeludo, É isso mesmo. A gente sabe que o estresse do dia a dia, até mesmo o trânsito para ir trabalho, estresse no trabalho, angústia, preocupação, ansiedade, tudo isso eleva a pressão. Às vezes a gente está tão estressado, nossa, deixa eu ver minha pressão. Ela sempre está alterada porque o estresse realmente ele eleva a pressão arterial. Outro fator de risco também é a obesidade, né? Depois de muitos anos de uma alimentação inadequada, olha isso aqui, você pode vir a ser obeso. E isso faz com que você aumente a pressão arterial. Mas tá bonita, hein, Maria? Pode diminuir esse peso aí. Outro fator de risco também, né, é diabetes. Então, quem é diabético tem que cuidar mais para manter uma pressão mais controlada. E também, o que merece atenção especial é o colesterol. Então, mesmo que você esteja só um pouco acima dos níveis recomendados, o colesterol ele representa um grave fator de risco para doença cardiovascular, principalmente em pessoas hipertensas. Por exemplo, Maria, você sabe como que anda o seu colesterol? Ah, não sei não. As meninas lá embaixo, enfermeira do trabalho, até que me deu o pedido de exame, mas já fez 30 dias, eu não tive tempo, ela até venceu. Tem problema não, Mari. Pega outro pedido, vencer de novo, você pega outro pedido. Saúde em primeiro lugar. Não pode? É isso mesmo, gente, porque isso acontece muito mesmo. Então, assim, eu vou fazer o exame de colesterol, meu colesterol deu alterado, mas eu já melhorei da alimentação, não vou fazer mais não. Mas tem que fazer. O colesterol ele é um grande fator de risco para doença cardiovascular, principalmente nas pessoas que são hipertensas. Por exemplo, 40% dos hipertensos têm o colesterol elevado. Isso representa o quê? 12 milhões de pessoas. Então, por isso que é muito importante controlar esse colesterol. Então, agora eu vou falar de novo sobre os fatores de risco para a gente relembrar. Então, olha, os fatores de risco. Primeiro, colesterol, foi o que eu acabei de falar. Colesterol, o tabagismo, né? A gente sabe que o cigarro, ele prejudica muito, olha lá, viu? O coração da gente, né? O estresse no dia a dia, isso realmente muito passa por isso. É da expressão, gente. Obesidade. Histórico familiar, né? Outro fator de risco. Pode não, diabetes, como eu disse. E o outro, a idade. Não adianta não. Esse não Então, gente, o que tu pode fazer? Então, gente, O que pode fazer? Tem alguma então são vários os fatores de risco que a gente tem, né? E o conjunto, todos esses fatores de risco, ele é considerado na medicina atual de risco cardiovascular.
Então, assim, quanto maior o número desses fatores que uma pessoa tem, maior o risco dela contrair uma doença cardiovascular. Então, por exemplo, esses fatores, a gente não precisa de ter todos, né? Mas a gente pode modificar todos? Eu vou escolher não ter? Pode. Então, tem alguns fatores aqui que são modificáveis, que a gente pode eliminar da nossa vida. Por exemplo, o colesterol e a obesidade, a gente pode eliminar. Então, é um fator modificável que a gente já pode eliminar da nossa vida. Como? Alimentação adequada, atividade física. Né? Nós temos aqui a nutricionista, a Fernanda, todo mundo já deve ter conhecido. Então, se ela está lá para atender vocês, se alguém quiser mudar a dieta, manter uma alimentação saudável, porque esses dois fatores a gente pode controlar com isso, a gente pode eliminar da nossa vida. Outro fator que a gente pode eliminar também é o estresse. Tudo bem, todo mundo passa por estresse no dia a dia, mas nós temos, inclusive, na empresa, a psicóloga Isabela, né, que pode estar ajudando a vocês tudo que precisarem em relação a isso. A gente pode controlar o nosso estresse, porque é muito estressante esse dia a dia nosso mesmo. Então, esses são os que a gente pode modificar, tá vendo? Já eliminou 1, 2, 3, 4. 4 já foram eliminados, se a gente quiser. Agora, tem uns que a gente não pode eliminar, que são os fatores não modificáveis por nós. Por exemplo, histórico familiar. Não tem como você escolher, minha mãe e seu pai vão ser hipertensos. Ou eles não vão ser, não tem como. Mas você pode o quê? Controlar. Outro que você não pode modificar. Eu esqueci de falar o modificável, que é o tabagismo. Né? O tabagismo. Não fugiu, não, né? Aí, ó. O tabagismo a gente pode excluir também da nossa vida. Agora, o histórico familiar a gente não pode escolher se os pais serão ou não hipertensos. Diabetes a gente não pode escolher se a gente vai ter, porque é uma doença hereditária. E como a hipertensão, o diabetes também, ele não tem cura, mas controle. E a idade, né? A idade também, todo mundo vai envelhecer, então não tem como a gente controlar. Mas vocês podem ver que os fatores modificáveis são muito maiores do que os não modificáveis. Então a gente não precisa ter todos eles, certo? Doutora, e a pressão alta, ela tem sintomas? Boa pergunta, Maria. Por quê? A pressão alta não tem um sintoma específico, mas tem alguns que fazem com que você sinta e de repente sua pressão está alta. Por exemplo, dor de cabeça. Tô sentindo uma dor de cabeça, principalmente aqui, ó, na nuca. É chifre. É chifre mesmo. Então, muita gente realmente, né, que a gente já atendeu, chega lá com dor de cabeça e algumas pessoas têm esse sintoma. Estou com dor de cabeça e realmente a pressão está alterada. Essas pessoas que têm esses sintomas é que é bom, porque aí você consegue identificar mais precocemente. Outro sintoma também é a tontura. Pois é, a tontura. Muita gente também sente tontura, né? Fica sentindo esse mal-estar e às vezes coincide da pressão estar alta também. Mas a maioria das pessoas não sentem nada. Eu não tô sentindo nada. Essa aí foi das boas. E aí é que mora o perigo, né? Igual aconteceu com você e com o funcionário. Não estava sentindo nada e acabar tendo alguma coisa sem saber. Agora, esses fatores de risco, esses sintomas, quem não sente nada é que é o pior. E quais são as complicações que a pressão arterial causa na gente? É o seguinte. Parecendo ET, né? Então, existem algumas complicações. Então, uma delas, lesão grave nos rins, danos graves nos rins. Doutora. Você pode sofrer um inchaço, né, uma diminuição do volume urinário. Você também pode sofrer lesão nas artérias, causando, por exemplo, o entupimento das artérias. Você pode ter também o aumento da massa muscular do coração, causando infarto e até arritmias cardíacas. Você pode ter lesão nos olhos, lesão na retina, causando uma diminuição da visão. E você pode ter também um tal do derrame cerebral. Então, gente, são várias as complicações da hipertensão arterial, né? Então, por isso que é importante cuidar. Agora, não precisam assustar, porque ela tem tratamento, né? E qual que é o tratamento? Então, primeiro, né, vá à sala da enfermagem de trabalho, né, vá ao médico, avalie a sua pressão, né? Não esqueçam de
fazer xixi antes, não beber café e nem fumar 30 minutos antes de avaliar a pressão. Durante a aferição, ficar em silêncio, não conversar e esperar de 5 a 10 minutos para avaliar a pressão. Isso acontece muito porque eu sei que é muita correria aqui na imprensa, mas muita gente chega lá, claro, né? Não, eu vim aqui rapidinho, só olhar minha pressão, olha pra mim que eu já tô saindo. Aí a gente sempre pede, espera mais ou menos 10 minutinhos pra gente olhar. Não, mas eu tô com pressa. A gente entende a pressa. Só que assim, é importante, quando vocês forem lá olhar a pressão, vocês já irem preparados para esperar um pouco. Porque, por exemplo, você já sai ansioso para voltar, isso já altera a sua pressão. O tempo que você andou e chegou lá, se for olhar, já altera a sua pressão também. E a ansiedade de ter que voltar já piora ainda. Então, na hora de olhar, sua pressão vai estar alterada. Então, por isso que é importante, sabe, vocês esperarem mesmo de 5 a 10 minutos para a gente avaliar a pressão de vocês. Eu e a Renata, a gente está lá, né, de 8 às 18, o dia todo. Então, assim, a gente já faz controle de muita gente aqui. Então, é importante que vocês vão, que a gente avalie sempre a pressão de vocês. Outro fator importante para tratamento é o quê? Reeducar os seus hábitos alimentares. Então, evite o sal, evite a gordura, evite a bebida alcoólica, enlatados, maionese, batata frita, sanduíche. Não dá, Maria. Tem que evitar tudo isso. E o quê? Fazer o quê? Melhorar os seus hábitos alimentares, como frutas, verduras frescas, peixe, carnes magras, também sucos, cereais. Então, assim, é importante você manter uma alimentação saudável. E outra coisa também, não fume, né? Não é, camarão? E evite lugares, pessoas porque a gente sabe que o cigarro, né, como eu falei, é muito prejudicial ao nosso coração, né? E outra coisa importante também é o quê? Adotar um estilo de vida saudável. Tipo, pratique atividade física, né? Faça caminhadas, vá na academia, principalmente ao ar livre, né? Porque ao ar livre ajuda o quê? A combater o estresse e também o excesso de peso, né, Marília? Aí, ó, fazendo atividade física. Então, assim, é muito importante essas dicas mesmo, alimentação, atividade física, não fumar, isso é muito importante. Então, procure o seu médico, né, e descubra a rotina ideal para você. Siga as orientações. Orientações do seu médico, ouça bem o que ele diz. ouça o que ele É diz. pra tomar. Tomar remédio, É pra tomar. tomar remédio, É pra tomar. tomar remédio, não coçar o nariz. É pra tomar. Tomar remédio, É pra tomar. tomar remédio, É pra tomar. tomar remédio, não coçar o nariz. Aproveite cada momento, cuidando do seu bem-estar. Quando o assunto é saúde, não se pode vacilar. Siga as orientações, orientações do seu médico, Ouça bem o que ele diz. ouça o que ele diz. Não, é remédio, tá? Não é brama, não, fica lá. Gente, então é isso, sabe? Siga as orientações do seu médico, tome o medicamento correto, não parem de tomar sem orientação do médico e não tomem remédio também sem a prescrição. Acontece muito, ai, minha pressão tá alta, ai, meu amigo tem um remedinho ali, eu vou tomar o remédio dele. Não façam isso, isso acontece demais. E se for tomar a sua cervejinha no final de semana, tome o Tome o remédio. remédio do mesmo jeito. Né? É isso mesmo, porque muita gente faz isso mesmo. Ah, não, eu vou beber esse fim de semana, vou tomar meu remédio, não. Pronto, a bebida já é um fator que ajuda a aumentar. Você vai ficar sem seu remédio, sua pressão vai explodir. Então, de qualquer forma, você tem que tomar todos os dias. E
não parar sem prescrição e não tomar medicamento sem prescrição também. É o aditivo. Então, assim, como eu já falei, vou repetir, a gente está lá embaixo, a gente faz controle de muita gente aqui, a gente já diagnosticou pressão alta das pessoas, muitas pessoas que não sabiam, né? Então, assim, a gente está lá à disposição de vocês, principalmente quem tem pais hipertensos, faça o controle, mude seus hábitos alimentares, né? Quem tem pressão alta, não descuide, tome o medicamento certo. A gente faz muito essa blitz da saúde no restaurante, justamente para tentar pegar essas pessoas que não vão até nós. Então, a gente fica no restaurante para aproveitar, para olhar a pressão, e a gente já pegou muita gente lá, assim, que nunca nem imaginou, estava lá olhando, a pressão estava alta, e a gente começou a fazer o controle, até controlar com medicamento, até mesmo, já controlamos até só com alimentação. Caminhando para a Flávia na época, e ela, né, controlou só com alimentação. Então é muito importante isso. A Isabela está lá, psicóloga, fisioterapeuta, né? Então nós estamos à disposição de vocês. Então agora que vocês já sabem o que é hipertensão, como que está a sua pressão, hein? Não sei. Não sei. Mas se você não sabe, quem é que vai saber? Mas se você não sabe, quem é que vai saber? Faça como a Maria, cuide do seu bem-estar. Portugal, pode curar, pode vacilar. Consulte o médico, ele vai a pressão, ele vai saber. Consulte o médico.